Nelson! Tem aqui hoje Carlos Malta, convidado especialíssimo, um cara maravilhoso que a gente já tem uma estrada de tocar junto no palco. É. Não tocamos há muito tempo. É, né? Pelo visto a gente não esqueceu, né? Pô, muito bom estar aqui. Porra, prazeraço. Te vendo de novo, né? Faz não sei, eu não vou dizer muito tempo, mas é o suficiente pra gente botar as prosas em dia, né? Exatamente, a ideia é essa. É, olha só, eu tô até para fazer vou te dar um presente, seu presente de aniversário, aqui ao vivo e agora. Carlos, mano. Gravado na China. Caralho, ao vivo. Que bacana. Isso daí foi uma viagem que eu fiz com o Pif Moderno a Pequim. Cara, esse trabalho, o Pif Moderno, bicho, esse trabalho... 20 anos, cara. É incrível. Eu lembro a primeira vez que eu vi o Pif Moderno, ao vivo, que eu olhei e falei assim, pô, que ideia boa. Vocês tinham uma abertura, vocês tocavam uma música minha, lembra o Pif? O ioiô. Ioiô, a gente tocava o ioiô. Vinha pela rua tocando. Uma vez... que foi o primeiro contato nosso, assim, em gravação. Exatamente. Quando você gravou no meu disco, meu primeiro disco, o ioiô. Festuoso, você levou a família inteira. Um monte de instrumento, barítono, tenor, soprano, flauta, píccolo. Muito bom, muito bom. E, enfim, Pif Moderno, aqui, dá um close aqui pra gente. Tá fazendo 20 anos essa ideia, essa banda com a mesma galera, né? Mesma formação? Suzano, Bolão, Andréia, Durval e o Bernardo, que é assim o mais novo, né? Nova aquisição aqui. Porque ele era o sub do Suzano. Mas chegou um determinado momento que ele estava tão bom na banda que ele arrumou o lugar dele na banda. e o Suzano, muito, assim, afinou bastante bem com ele, assim, os dois tocando, né? Cada um dentro de uma onda, né? São dois pandeiros quebrando tudo. Tá. É uma delícia. E esse disco foi aquela coisa assim, o resultado de uma viagem. A gente levou 2 dias para chegar em Pequim, né? Aquela viagem assim que não acabava mais. Aí chegamos lá, ficamos 3 dias em Pequim e voltamos para cá. Então, quer dizer, a gente passou
4 dias viajando e 3 dias lá. E 3 dias ajeitando o fuso horário. Ajeitando o fuso horário. Aí na hora de passar o som, deu uma sorte de não ter uma mesa de retorno, mas tinha uma mesa com Pro Tools, né? Aí gravamos o show, aí trouxemos, aí ficamos mixando, né? Lá na casa do Suzano, ele tem um estúdio, eu e o Joãozinho Damasceno, ficamos ali batendo aquela bola durante esse tempo todo, né? Estamos lançando agora, Esse né? é álbum duplo, não? É um duplo, são 2 sets, né? E então a gente queria fazer mais ou menos como foi. E o grande barato desse disco, eu acho que, claro, a performance, a gente tá com uma performance incrível, o som da sala é maravilhoso, uma sala enorme, a sala de concerto na Cidade Proibida. E eu acho que o grande barato nesse show é a gente ver a reação da plateia chinesa, né? Que a gente entra assim, aquela palminha assim, né? Cara, no final do show, né? Tá cara, tá uma piração, cara, é uma loucura. Falou do Bernardo, que toca no Pifo Moderno, ele tem aquele, o do Pandeiro Repique do, que é genial. E eu toquei com eles na Noruega há pouco tempo, né? E eu tive a oportunidade de ver assim, cara, assim, como esse som percussivo, como que ele pega as pessoas. É impressionante, né? Assim, porque tem uma elaboração naquele negócio ali. Muita elaboração. Não é uma coisa assim, vamos fazer um sambinha aqui. Não, o negócio tem uma concepção, tem os temas. E é muito, eu acho muito bem estruturado, a ideia é bem sonorizado também. Os caras têm uma visão muito legal de fazer música, né? E não tem limite, né? Esse negócio, não tem que ter esse instrumento ou aquele outro, né? Não, cara, é tipo um filhote do Pifo Moderno, né? O Pandeiro Repique. Tem vários caras assim que começaram a incorporar, né? O pífano, que é um instrumento assim tão brasileiro e às vezes as pessoas falam, pô, é um instrumento limitado e não sei o que, não tem nada de limitação, é um instrumento que ele tem como diz, né? O instrumento, ele não faz o som, né? Quem faz o som é o músico através do instrumento. Né? Já pensou se o Drummond só escrevesse um belo poema empunhando uma Mont Blanc, né? Pô, ele fazia poema segurando um pedaço de carvão, né? Um lápis, uma caneta Bic, né? Qualquer coisa, né? Mas é a expressão daquilo que o cara né? E ajuda, né? Vamos fazer um som. Vamos fazer um som. Casa do Nalcinho é bom pra café. Né? Pô, não tem negócio de limitação, não. Limitação é outra coisa, é outra coisa. Esse negócio do pífano, você vê que é uma coisa do próprio destino que fica na mão da gente, né? Eu comecei tocando pífano, né? Flauta doce e depois o pífano, né? E, pô, aí vem um disco do Gilberto Gil, em 1972, o Expresso 2222. A primeira música do disco é Pipoca Moderna, com a banda de pífano de Caruaru. Aí mas onde é que entra o Gilberto Gil nessa música, né? Fiquei intrigado, né? Acaba a música e nada do Gilberto Gil, né? Falei, cara, que coisa estranha. Aí vai ele, né? Toca, né? Canto da Ema e sai do sereno, menino. O disco é ótimo, né? Pô, com uma sonoridade meio de rock, né? Com guitarra, com bateria, com baixo.
Mas aquelas coisas do Luiz Gonzaga, né? Tem Maracatu Atômico, né? Chiclete com Banana, as coisas assim, muito fortemente influenciadas pela música nordestina, né? Mais uma pegada pop, né? Eu chego no colégio, naquela época, né? Não tinha professor Google, aquele negócio, vou na biblioteca do colégio, pego na enciclopédia, banda de pífano, aí tinha lá uma foto, Mestre Vitalino, aquela bandinha de barro, né? Eu falei, não, mas cara, aí tava lá, um conjunto folclórico, não sei o que lá. Aí eu falei, olha que legal. Aí comecei a ficar ligado, porque nessa época eu tava ouvindo já a música, né? E eu ouvia muito mais a flauta dentro dos conjuntos de rock, né? Do Jethro Tull, do Focus, né? King Crimson, e tinha um monte de instrumentos assim que me interessavam, mas a flauta realmente ela estava no topo da lista, né? E aí eu falei, pô, que legal, tem uns caras aqui para eu seguir aqui no Brasil, né? Banda de pífano, aí comecei a me ligar, quinteto violado, orquestra armorial, banda de pau e corda, essas coisas, né? E sempre muito ligado na música nordestina. Não por coincidência, né? Passei aquele tempo todo tocando com o Hermeto, né? Que tem muito dessa verve, né? Aliás, essa fase aí, cara, essa banda que vocês fizeram, cara. Olha, eu lembro... Será que a gente se conheceu, né? Foi. Eu indo lá assistir ensaios de vocês, que o ensaio do Hermeto era aberto. Eu me lembro quando você chegou no ensaio, a gente estava tocando uma música esquisitíssima. Cara, eu lembro que era um negócio e o Hermeto não tava lá. O Hermeto não tava no ensaio. E aí eu lembro que eu perguntei pra você, não sei se foi pra você... Acho que foi pra você mesmo, ou pro Jovim. Eu não lembro quem foi. Eu perguntei, falei, cara, porque a música era muito difícil. Muito louca, né? Aí eu perguntei, cara, como é que é isso? Como é que vocês preparam uma música dessa? Aí um de vocês me respondeu assim, cara, essa música a gente já tá trabalhando ela há 1 ano, até hoje não apresentou. A gente nunca apresentou essa música no palco, era muito estranha, né? Esquisitaça, né? Então tinha mas aí teve aí mais um comentário ainda, falou, não, mas a gente acredita em quem escreveu, então se não tiver legal, a culpa é nossa. Mas tem aquela coisa assim, tinha umas músicas que a gente mesmo ensaiava, que era mais uma coisa assim, essa música de workshop. Sabe, agora minha gente, vamos tocar um negócio estranho, né? Cara, e eram várias, né? Eram várias coisas assim. O repertório de workshop era muito louco, né? Tinha mula, né? Essas coisas assim, essa música. Que símbolo é esse, né? Que compasso é esse, né? E tal. E como é a unidade de tempo, essas coisas assim, né? Que a gente vai... Ali foi uma vivência muito da prática, né? A gente tocava, interiorizava aquele negócio que a gente já estava tocando, aí, vamos escrever. Aí escrevia, aí concebia a partitura, né? Mas o fato é que aquela forma de tocar, ela depende muito disso, né? Você tem que uma massa que você tem que ir sovando, entendeu? Você tem que impregnar a sua mão, entendeu? Para ficar com a forma daquelas músicas, né? É muita coisa, cara. Tecnicamente, né? São várias técnicas, né? Mas eu cresci muito ali dentro daquele período, aprendendo a estudar, né? Porque a gente às vezes fica numa manhã em 5 compassos, às vezes em 4 compassos, né? Meus vizinhos falavam assim, não, um dia ele vai aprender. Meus vizinhos ficavam, pô, escuta, você não toca uma música inteira, não? Eu falava, não, eu toco sim, também toco uma música inteira, sei tocar uma música inteira. Aí um dia convidei vários vizinhos, assim, convidei para eles irem no ensaio. Aí, durante o ensaio, passava uma passagem assim que eu costumava tocar muito em casa, eu olhava para a cara do vizinho, o vizinho reconhecia. Eu conheço essa, como se tivesse passado uma pessoa conhecida. Cara, Nelson, foi muito engraçado. Mas aí, os caras comentavam assim, nossa, mas a música é tão grande, só fica naquele pedacinho. Eu falei, se eu não tocar aquele pedaço direito, fica ruim antes e fica ruim depois. É porque é difícil, né? Tem umas coisas, aquela coisa assim, não é impossível. Né? A gente vê músicos tocando coisas assim, uau,
mas é fruto de muita dedicação, cara. É muito estudo. Claro. Né? Não tem outra, né? Não tem outra. E são várias as formas de estudar, né? Você, claro. você tem que fazer um negócio. Uma coisa lento. que eu sinto que pra gente poder estudar durante muito tempo e tirar ali um proveito, você tem que estar curtindo aquilo também. Muito. O estudo ele tem que ser uma grande curtição. Uma grande curtição, né? Pra você, uma conversa sua com o instrumento. Você vai ficar ali horas. Às vezes, por exemplo, no violão, na guitarra, a gente tem uma coisa de você, como a gente tem várias notas, várias cordas, né? Você tem uma coisa de você segurar uma nota, deixar ela suando enquanto você mexe com as outras duas. Cara, às vezes você tem que passar horas ali só trabalhando isso, né? Como é que faz aquilo virar música? Exatamente. Né? Fazer a música ela é muito mais do que ler umas notas numa partitura, né? Da vida aquilo ali é outro papo. Né? Pode crer. A música é um grande espiral. Né? É um espiral tão grande que tem uma hora que a gente começa tudo de novo e nem está percebendo que a gente está começando de novo. Né? Você vê, eu passei comecei com pífano, aí passei vários instrumentos, não sei o que lá, toquei na banda do Hermeto, blá, 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 blá. Aí de repente eu monto uma banda de pífano. Quer dizer, eu tô voltando pro começo, mas eu não tô só com aquela informação do começo, eu tô com essa informação toda dessa trajetória, entendeu? Então, quando você ouve um som desse como o do Pífio Moderno, você vê que tem ali uma bagagem de cada integrante, né? Muito forte, né? E a gente usa isso na hora de fazer a música, né? Então eu acho que tem isso, a gente tem que ter, no começo, a gente tem que ter as referências. Cada referência que a gente arruma, a gente não pode largar aquela que era uma referência. É só botar mais uma, como se fosse um álbum de figurinhas. Você vai colando as figurinhas, né? Aí tem uma hora que você acha que você completou. Mentira, você não completa. Quando você vira a página, tem um monte de... Na música tem isso. Você fica sabendo de outros caras, de outras figurinhas carimbadas, entendeu? Aí você começa a querer chegar naquelas figurinhas. E quer dizer, existe uma necessidade de você ir incorporando elementos na tua música, né? É como um acorde que você acha ele lindo daquele jeito, mas você pode botar uma tensão, botar outra, não sei o quê. Chega uma hora que fica um negócio que já não é mais um acorde. É um baita de um som, é aquele sonzão, assim, você fala, meu Deus do céu. Né? Aquela coisa assim, quanta coisa cabe ali, né? E quanta coisa, pouca coisa realmente interessa naquilo ali, entendeu? Então a gente aprende, né, a fazer um solo com 450 mil notas, a 850 mil por hora, aí vai diminuindo a velocidade, não sei o quê. Aí tem hora para isso, tem uma hora para aquela nota longa, bonita e bem escolhida, né? Eu acho que tem essa beleza, a beleza da música, ela passa, né, por todas essas coisas, né? Meio que parecido com cozinhar, né? Você é bom de cozinha, né? Também, né? Eu gosto de fazer comida também. Eu acho que música tem muito a ver com isso, sabe? A gente lida com alguns ingredientes que são básicos, né? Mas o jeito de misturar, o tempo de cozimento, né? O ponto daquele ou daquele outro alimento, aquilo tudo depende do gosto, depende da tua experiência, você saber, essa mistura é muito louca, mas vai dar certo, né? Então, quer dizer, tem coisas, né, que a gente nunca pode perder de vista em momento nenhum da vida, né? Quando a gente está começando a fazer uma coisa, é legal a gente saber o básico, os básicos, né, as coisas assim básicas do instrumento, né, a postura, respiração, articulação, e ir desenvolvendo a musicalidade a partir daquilo que você gosta, das músicas que você gosta, né? Procurar os compositores que te encantam mais, né? Os sons, os instrumentistas que mostram maiores, né? Que aquele instrumento ali tem, né? Tem tal recurso, tem aquele outro, né? Você vai estabelecendo, né? As tuas referências, né? Mas eu acho que tem um ponto que você tem que estar sempre ligado, que é aquele que você precisa conhecer, e aquele outro ponto que você está preso lá, que você não pode esquecer, entendeu? Eu acho que por aí você tira uma boa média, assim,
de um passo depois do outro, na boa, né? Bacana. Azul, era isso aí. lindo. Adorei o papo. É Bom demais. lindo, pô. Vamos tocar alguma coisa? Vamos tocar. Vou tocar então uma outra coisa que eu não sei o que é, com o pífano, aqui na sua casa. Toca valsa esse negócio aí? Toca, ele sabe tocar tudo. Ele sabe tocar tudo, mas aqui vai tocar a valsa matreira. Aquela hora eu quis fazer menor. Porque ficaria legal fazer. O pífano só conhece maior. Volta, obrigado, cara. Pô, Nelson, obrigado pela tua adorei o café. super participação aqui. Pô, lindo. Maravilhoso. Pô, maravilhoso. Nossa, Tô torcendo, ó, TV, acertando, daqui a 50 anos, TV Nelsinho. Vai estar comemorando 50 anos de café lá em casa. Aí nós que... Vamos lá. Nós que somos... Vamos nós dois agora. Vai ser isso aí. Beleza, Parabéns, Malta. Obrigado, Nelson, pô, cara. maravilhoso, Arrasou. cara. Pô, demais. Adorei.